Meus amigos, como vão lá? Boa noite. Espero que tudo esteja muito bem com vocês. Nós estávamos falando nas últimas aulas, nos últimos encontros, sobre o conhecimento da verdade. E aí falamos sobre o ceticismo, o probabilismo. Nós colocamos argumentos de várias formas e vamos falar um pouquinho hoje sobre o dogmatismo. De um modo geral, o dogmatismo é uma espécie de fundamentalismo do senso comum. Então, os dogmáticos expressam verdades talvez não muito certas, uma vez que não são sujeitas à revisão ou crítica. E nós devemos ao filósofo alemão Immanuel Kant e à obra Crítica da Razão Pura o significado filosoficamente pejorativo do termo que nós temos hoje. É bom lembrar que ele escreveu a Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo, que são clássicos da literatura filosófica. Se alguém tiver interesse depois, vai me falar, arrumo para vocês, tá? E é uma corrente filosófica, o dogmatismo é uma corrente filosófica que se fundamenta nas verdades absolutas. Então, consiste em acreditar em algo por imposição e de forma submissa, sem questionar a sua veracidade. Aí nós temos como exemplo os dogmas pregados pelas religiões. Todas elas têm alguma coisa assim. É o caso do dogma da criação do mundo, segundo o qual Deus criou tudo a partir do nada. E muitas vezes também é chamado de racionalismo. Só que o termo racionalismo é empregado em muitos sentidos, e por isso é necessário fazer uma distinção cuidadosa. Em primeiro lugar, ele é utilizado, como estamos fazendo aqui, como vamos fazer aqui, para afirmar a capacidade da razão humana de conhecer com certeza as verdades que são do seu domínio. É sob esse aspecto que se agrupam, sob o nome de filosofias racionalistas, as doutrinas que fazem do conhecimento da verdade a finalidade específica da inteligência humana, por oposição às filosofias do sentimento e do coração, que atribuem a aquisição da verdade a processos ou métodos irracionais. E o termo racionalismo recebeu historicamente um sentido mais estrito, que designa toda doutrina que professa a absoluta e exclusiva suficiência da razão humana para a descoberta da verdade em toda a sua extensão, e que repudia, por consequência, toda a afirmação dogmática de que a razão humana seria impotente para estabelecer, por seus próprios meios, e para compreender adequadamente. Então, concretamente, o racionalismo, assim entendido, se apresenta como uma recusa da revelação divina, dos mistérios, do conhecimento de fé, e por aí vai. Então, a verdade, o dogmatismo, resulta da refutação do ceticismo, uma vez que as duas teses são contraditórias. E necessitamos, então, precisar os argumentos positivos nos quais se apoia o dogmatismo para mostrar que somos verdadeiramente capazes de conhecer a verdade. Esses argumentos são de valor desigual e nós devemos logo afastar aqueles que são inoperantes. E a gente tem que falar de Descartes.
Descartes afirma que para demonstrar a aptidão do espírito para conhecer a verdade, convém começar por uma dúvida universal. Essa dúvida não é aquela dos céticos, porque ela está ordenada à verdade. É uma dúvida metódica, que tem por fim descobrir, inicialmente, se não existe alguma verdade tão absolutamente certa que a dúvida não possa atingir. E depois, qual é o critério da certeza? Nós já falamos sobre esse assunto lá atrás, mas vamos repetir um pouquinho mais para recordar. Descartes estende, então, a sua dúvida a todas as suas certezas espontâneas. Existência do mundo exterior, existência do seu corpo, verdade das demonstrações matemáticas, veracidade da inteligência. Ela não se detém senão diante desta certeza inacessível, a dúvida mais extravagante, que é o penso, logo existo. Certeza da existência, e no caso, apreendida no ato do pensamento. Sobre esta verdade fundamental, padrão de toda certeza, ele se esforça para construir todo o edifício da ciência. Só que o processo cartesiano levanta graves dificuldades. E temos três principais. Primeiro, a dúvida cartesiana é muito extensa. Segundo, o processo cartesiano é contraditório em si mesmo. E terceiro, não se pode demonstrar diretamente a veracidade da inteligência. Como que a dúvida cartesiana é demasiado extensa? É que não é razoável estender a dúvida, mesmo simplesmente metódica, às verdades ou fatos que são garantidos por uma evidência absoluta. E aí, tradicionalmente, se cita, por exemplo, as verdades matemáticas. Teria que refazer todo um processo para confirmar. Segundo, o processo cartesiano é contraditório em si mesmo, porque ele tem por fim descobrir uma verdade absolutamente evidente. Mas como poderá chegar à sua meta, desde que admita que as verdades evidentes, espontaneamente admitidas antes da dúvida, por causa mesmo de sua evidência, poderiam ser simples erros? E depois, como antes, é sempre a mesma faculdade que conhece. Então, se ela pôde errar tão gravemente antes, que garantias temos nós de que não se enganará depois? Se a evidência não vale antes da dúvida, como valerá durante ou depois? Então, é bom pensar nisso. E no terceiro momento foi dito que não se pode demonstrar diretamente a veracidade da inteligência. Por quê? Toda demonstração propriamente dita da veracidade da inteligência é um círculo vicioso. Uma vez que essa demonstração não poderia fazer-se a não ser pela própria inteligência. A veracidade da inteligência mostra-se, constata-se, experimenta-se, mas não se demonstra. Todo o trabalho do espírito parte de uma intuição. Isso para explicar melhor, tá? Para chegar a outra intuição e por meio do discurso. Repetindo, todo o trabalho do espírito parte de uma intuição para chegar a outra intuição por meio do discurso. Intuição e discurso estão constantemente associados no ato do pensamento. No princípio do nosso conhecimento, há objetos, que são as coisas, e noções, noção de ser, de causa, e aqueles primeiros princípios, apreendidos por uma intuição espontânea, uma sensível e outra intelectual. Então, a partir destes objetos primitivos, institui-se um trabalho discursivo que tem por fim aprofundar
e precisar o conhecimento do real, dado aos sentidos, e descobrir a ordem das coisas e suas razões de ser. Este trabalho tende a terminar numa nova intuição que fornece a cada passo uma visão mais rica do real. Então, saber verdadeiramente é ver. Já falamos isso. Daí que vale muito mais ver do que demonstrar. Ver vale mais do que demonstrar. Então, resumindo um pouquinho mais do que a gente falou hoje, a gente falou de dogmatismo. O que é dogma? De um modo geral, define-se como princípio fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como verdade inquestionável e que, como tal, deve ser aceito por aqueles que a professam. Por extensão, qualquer doutrina pode ser religiosa, política, filosófica, etc. E com relação ao dogmatismo, colocamos que corresponde à atitude de todo aquele que crê que o homem tem meios para atingir a verdade, não se confrontando com a dúvida e não problematizando o conhecimento. Então, no racionalismo, que é um dogmatismo, prega-se confiança na razão a fim de se chegar a verdades. E aí eu sei que vocês estão pensando, eu vejo por detrás desse óculos aí, por debaixo desses cabelos e até sem eles, a seguinte pergunta pintando na mente de vocês. Mas, professor, ficou muito teológico. O que é que isso tem a ver com o karatê? Agora vazou demais, foi muito longe. Ou vocês vão pensar, existem dogmas no karatê? Sim, não só no karatê, mas em todas as artes marciais, nós temos dogmas sagrados. Quando você convive com praticantes de outras modalidades, principalmente, que eles te jogam dogmas que você não tem conhecimento, você se impressiona de como é que essas pessoas são influenciadas por alguns dogmas, como é que elas pautam toda a sua existência naqueles dogmas, naquelas crenças muitas vezes infundadas, tá? Então, só uma parte rapidinho, porque não é aqui que a gente vai discutir isso. Quando a gente começar realmente a falar um pouco mais de artes marciais especificamente, aí sim vamos aplicar esses conceitos filosóficos, lógicos, para entender direitinho o negócio. Mas, falando por cima, vamos pensar que ao longo dos anos, cada geração de karatê contribuiu para o desenvolvimento do karatê como arte marcial. Em cada geração houve professores que aprofundaram e abriram novos caminhos de estudo, de trabalho, de treinamento. Teve muitos inovadores. Mas com essa popularização e essa massificação que aconteceu, teve sequelas também. Então, muito do desenvolvimento negativo que o karatê teve, e aparece hoje, é devido à incompreensão de muitos mestres das raízes teóricas do karatê. E aí, há aquele desenvolvimento de metodologias de treinamento que foram baseadas na ignorância e falta de maturidade marcial de muitos. E aí, então, isso acabou modificando uma série de coisas, tá? Então, hoje, por exemplo, com a desvalorização, de um certo modo, deixou de ser um sistema marcial de autodefesa para se tornar um passatempo esportivo, com seus regulamentos, táticas, estratégias esportivas e uma metodologia de treinamento. Tudo isso para ganhar competição e conquistar medalhas. Então, mesmo nos estilos que o pessoal quer colocar como tradicionais, a competição esportiva já é tida como uma extensão natural. Então, nós temos aí muitos dogmas, e hoje, por cima, eu vou citar alguns que você verifica com facilidade. Primeiro, existe aquela cobrança de uma precisão exata e necessária para o desenvolvimento de uma técnica básica correta, chegando a um ponto de ultrapassar justificativas biomecânicas, fisiológicas e tudo mais. Segundo dogma, muito utilizado, o karatê é composto de Kihon, Kata e Kumite. Terceiro, os mestres do passado eram melhores, e o karatê que se treinava antes era muito melhor do que hoje. Tá? Sem bunkai, não existe karatê.
Há 20 anos atrás, ninguém falava em Bunkai. Hoje já existe um dogma recente ali que sem Bunkai não existe Karatê. Só para terem uma ideia. E o outro interessante que a gente vê muito hoje nas academias, com a prática de musculação, o uso de uma série de produtos químicos, né? Já surgiu aqui que a força muscular como padrão de energia na técnica. Isso também é um dogma. Quando você vai analisar as origens, você vê um pessoal miúdo, um pessoal magro, um pessoal sem peso, né? Sem a massa muscular que é comum hoje, e mesmo assim com um impacto muito alto. Então, realmente, para quem está chegando agora no Karatê, falou, eu preciso aumentar a potência, então já vai partir de preceitos utilizados em ciências do esporte. E muitas vezes nem chega a descobrir o que existe de teoria realmente em cima da arte marcial que pode ser utilizada com o mesmo objetivo. Meus amigos, muito feliz pela presença de vocês aqui. Uma vida longa e próspera para vocês, com muita paciência e perseverança, muita saúde. Um abraço carinhoso a todos vocês, uma boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite.